Olá a todos, meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista, fundadora da agência Prosa Press e mais uma vez, com muito prazer, a gente fala direto aqui do estúdio Febraban Tech 2025, esse que é o maior evento de inovação e tecnologia do setor financeiro. E agora o nosso papo é sobre convergência entre finanças e sustentabilidade ambiental, assunto importantíssimo aqui para a nossa pauta. Como integrar estratégias financeiras e resultados ambientais positivos, promovendo a conservação da natureza, a resiliência climática e o desenvolvimento sustentável de longo prazo. A gente convidou para essa conversa a Fabiana Costa, que é superintendente de sustentabilidade do Bradesco, e a Cíntia Oller Céspides, gerente de sustentabilidade da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Muito obrigada pela visita de vocês aqui ao nosso estúdio, pela conversa, pelo tempo de vocês. Nós agradecemos. Antes da gente começar o papo, eu vou apresentar um pouquinho melhor, com mais detalhes aqui, a experiência das duas. A Fabiana lidera a estratégia de sustentabilidade, a gestão e a performance ESG do Banco Bradesco. Com 20 anos de experiência no setor financeiro, ela tem se destacado na estruturação de negócios sustentáveis, na implementação das finanças climáticas e na articulação de soluções para a transição para uma economia de baixo carbono. Ela é economista pela PUC de São Paulo, tem MBA em Economia, Investimentos e Setor Financeiro pela FIP-USP e mestrado em Sustentabilidade pela GV. Muito bom, muito legal. Nossa, eu vou ter que ir aqui, ó, para a gente conversar no mesmo nível. E a Cíntia é responsável pela coordenação e execução de projetos e iniciativas associadas ao gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos no setor bancário da Febraban. Sob seu escopo também está a promoção de finanças sustentáveis, a integração de aspectos ESG nos negócios bancários. Ela é formada em gestão ambiental pela USP, com pós-graduação em Química Ambiental e Engenharia de Controle de Poluição pela Faculdade Oswaldo Cruz. Muito obrigada de novo. Eu quero começar o nosso papo aqui. Eu acho que esse assunto é fundamental e não podia ficar realmente de fora num evento como esse. É tão bacana a gente ver setor bancário linkado à tecnologia, à inovação e à sustentabilidade de uma forma geral, né? Social, ambiental, a gestão mesmo das empresas, pensando no longo prazo. Vou começar com você, Fabiana. Por que você acha... como é que as empresas, os investidores estão vendo essa necessidade de convergência entre finanças e sustentabilidade? Deixou de ser uma escolha? Hoje é uma necessidade? Como é que isso acontece no Bradesco? Perfeito, Patrícia, boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês nesta tarde. E como você bem disse, né, um evento de tecnologia e inovação, sustentabilidade não pode ficar de fora. Hoje é impossível falar de sustentabilidade sem olhar para a agenda de tecnologia e inovação. Sustentabilidade é uma jornada, eu acho que até você lendo aqui os nossos currículos, tanto eu quanto a Cíntia, a gente vem numa jornada de muitos anos de estudo, dedicação, mas de um tema muito dinâmico. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando de uma jornada de muito aprendizado, e nas empresas não é diferente. É impossível você falar de sustentabilidade sem falar de negócios. A sustentabilidade, ela precisa estar cada vez mais atrelada ao core business das empresas. E por quê, né? Porque não se fala de sustentabilidade sem falar de uma agenda de riscos e oportunidades. Acho que por muito tempo existiu muito essa questão da sustentabilidade sobre uma ótica mais social, né, ali um traço ali muito forte da questão de um país em desenvolvimento, que continua sendo muito importante, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar esses aspectos sociais, mas cada vez mais trazendo a questão do ambiental e do econômico. Então, a sustentabilidade, ela é uma junção de aspectos sociais, ambientais, econômicos e de governança. Eu gosto muito de trazer para conhecimento de todos, assim, muito a questão e a importância de diferenciar sustentabilidade do ESG. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de estratégia, de geração de valor de longo prazo. Quando a gente está falando do ESG, que não é um tema novo, é um tema que surgiu lá em 2004 ali, a gente está falando de como a gente quantifica e tangibiliza tudo isso. Então, para uma empresa, é muito importante que ela tenha a sua estratégia de sustentabilidade alinhada à sua estratégia de negócios e o ESG para mensurar e verificar como ela está entregando toda essa geração de valor.
E porque essa agenda tem se tornado cada vez mais importante, né? Eu acho que, do ponto de vista de decisão e de escolhas, nós temos hoje cada vez mais os nossos consumidores, os nossos clientes preocupados com a geração de valor, olhando uma agenda de longo prazo. Então, quando a gente escolhe um banco ali como uma escolha para se relacionar, para ser cliente, a gente está olhando todos os serviços, produtos, tudo que ele está ofertando, mas também o valor e o propósito daquela organização. E eu tenho muito orgulho de estar no Bradesco, que é uma organização que existe há 82 anos e que tem a sustentabilidade como um pilar da sua estratégia corporativa e no seu propósito a contribuição com o desenvolvimento sustentável. E de forma muito prática, né? O que isso significa? Que quando eu estou olhando uma estratégia, quando eu estou olhando ali a geração de valor para os meus clientes, a sustentabilidade faz parte de tudo isso. Então, há 82 anos, a gente nasce com um banco preocupado, né, com a educação, com a inclusão financeira. Hoje, mais cedo, né, o nosso CEO falou aqui na abertura da Febrabantec, ele trouxe muito isso, né? O nosso banco de 82 anos, atuando em todas as regiões do Brasil, levando acesso ao serviço bancário, educação e inclusão, mas também agora, no momento de transformação, onde a gente tem utilizado cada vez mais a inteligência artificial, a tecnologia, para melhorar a jornada do nosso cliente. E a sustentabilidade está conectada a tudo isso. Então, hoje no Bradesco, essa nossa jornada, ela começa olhando a nossa operação. Então, assim, lá atrás a gente começou olhando esse tema, muito o nosso aspecto ambiental, quais eram as emissões geradas pela nossa operação. Então, desde 2007, o Bradesco começou a inventariar os gases de efeito estufa da sua operação, a trabalhar ali produtos, serviços, mas à medida que esse tema evoluiu, nós também evoluímos como organização e como estratégia de entrega. E hoje a gente tem trabalhado muito o olhar de portfólio, o olhar dos nossos clientes. Então, hoje no Bradesco nós temos uma meta de negócios sustentáveis, então nós estamos ali comprometidos a direcionar 350 bi, né, para negócios e ativos de impacto positivo junto aos nossos clientes. Essa meta ela foi firmada em 2021, inicialmente ela era um valor menor, e para nossa surpresa e a certeza de que estamos no caminho certo, a gente atingiu a nossa meta em maio do ano passado e nos comprometemos a manter essa meta até dezembro desse ano com valor de 350 bi. E por que até dezembro desse ano, né? Porque como organização financeira, atuando aqui muito junto à Febraban, a gente também acredita na importância de olhar o contexto econômico que nós estamos inseridos e o mercado para que essa realidade ela faça parte da nossa estratégia. Então a gente tem essa meta até dezembro, porque nós estamos ali também no âmbito da Febraban, né, junto a outras pautas, discutindo a taxonomia sustentável. E a gente quer que o que a gente está oferecendo para os nossos clientes, ela seja alinhada ao que o mercado hoje está praticando, e para nós é muito importante ter o alinhamento dos negócios atrelado a essa meta. É interessante ouvir você falar, porque até você fala de começar isso em 2007, quer dizer, já tem muito tempo, já tem quase 20 anos, 18 anos em que a instituição já está preocupada com isso. Quando, na nossa percepção de cliente, isso é muito mais recente. A gente vê uma transformação de comportamento dos consumidores, agora sim, mais críticos em relação ao produto que vai comprar ou ao serviço que vai contratar, por meio qual o propósito desse banco, qual o propósito dessa empresa, quais são as causas que eles apoiam e abraçam, se é verdadeiro isso que está sendo feito. E isso me parece muito recente, coisa de 10, 15 anos para cá, né? E a gente vê uma evolução muito grande. Hoje é impensável, né, Cíntia, a gente imaginar qualquer empresa ou banco realmente descolado desse aspecto ou dessa preocupação. Hoje realmente já existem indicadores de negócios, como você falou, que são fundamentais até para conquistar novos clientes. Como é que você vê isso enquanto Febraban? Exatamente, Patrícia. Concordo com tudo que a Fabi trouxe na questão de contexto de convergência, e acho que de forma complementar e até conectando um pouquinho com a sua visão de que parece que só faz 10 anos, né, mais ou menos, porque antes a sustentabilidade estava muito relacionada com impacto ambiental causado pelas grandes empresas no meio ambiente, nas comunidades. E como a Fabi bem colocou, quando surgiu a siglinha mágica ali do ESG, parece que virou uma chavinha para o mundo corporativo para ter a visão de riscos dentro, conectado com a estratégia. Então, as empresas passaram a cobrar o impacto que as mudanças climáticas, os impactos ambientais causavam também
nas companhias. O risco climático é um risco financeiro, né? Exato. Não dá como... total. O olhar não só de dentro para fora, mas de fora para dentro também. E aí tudo isso muito conectado com o indicador, com estratégia, com as metas. Então, tudo isso que a Fabi trouxe, quando ela comentou, né, em 2004 que começou a falar do ESG, mas foi ganhando força principalmente nos países em desenvolvimento, mais lá para depois de 2015 e escancarou de vez na época da pandemia, porque a gente conseguiu ver muitas diferenças sociais, os impactos ambientais e aí foi ganhando força, principalmente essa parte do olhar de riscos mesmo e conexão com a estratégia. Aí aqui na Febraban a gente busca sempre fazer essa conexão com o olhar os diversos olhares, né, de cada instituição. Então, por exemplo, a Fabi comentou o tanto de tempo que eles já têm as metas estabelecidas e os processos deles. As instituições têm os seus processos internos. A gente tenta conectar um pouco do olhar de cada um para ter uma agenda setorial também. Tem coisa que a gente precisa aprender junto, todo mundo, para daí cada um seguir o seu caminho específico depois. Então a gente tem muito essa visão de articulação entre as instituições. Deve ser interessante porque cada instituição está num momento diferente. Como é que você ainda vê resistência de alguma, ainda é possível isso, alguma instituição resistente a abraçar a sustentabilidade ou criar produtos que estejam realmente atrelados a isso verdadeiramente? Não, muito pelo contrário. Eu vejo elas cada vez mais engajadas. As instituições maiores, que já têm as metas mais claras, puxa esse bonde assim, com muito mais força, é muito mais nítido. Mas as menores seguem o mesmo caminho e estão cada vez mais engajadas também. Posso até dar como um exemplo que a gente está fazendo uma jornada rumo à COP com uma série de capacitações para um setor, e aí a gente quis conectar com as pessoas de outras áreas, a Febraban, né, coordenando essas capacitações. Então, assim que a gente lançou, várias áreas super interessadas em participar, não só o pessoal de sustentabilidade, mas pessoal de riscos, pessoal de negócios, pessoal do jurídico e por aí vai. Todos querendo entender melhor o tema para conectar com as áreas deles também. Então a gente percebeu esse engajamento, principalmente dos menores, que é como é que eu faço, como é que eu aprendo. Você sabe que me dá a impressão da área de tecnologia e inovação no passado, que era um departamento, era a TI, era um departamento separado das outras áreas de negócio. Hoje ela tem que estar presente em todas as áreas da companhia e de qualquer organização, né? Então hoje o que me parece é que a sustentabilidade é uma palavrinha mágica que precisa permear as decisões de negócio em todos os departamentos, né? Você consegue me dizer exemplos práticos você falou de metas de negócios sustentáveis, isso é muito legal da gente ter mais conhecimento para a gente falar na prática o que está acontecendo. Excelente, e eu concordo super com você. A gente está falando de um tema que ele é transversal, né? A área de sustentabilidade, ela existe, mas ela só vai atuar em conjunto com as diversas outras áreas da organização. No Bradesco, por exemplo, quando a gente estruturou a nossa meta de negócios sustentáveis, ela foi estruturada com todo o nosso time de atacado, porque quem é o front ali do dia a dia são esses times comerciais. Então, quando a gente estruturou essa meta, acho que tem um ponto super importante da governança também. Nós temos uma governança na organização muito robusta no nível do nosso conselho de administração, porque esse é um ponto importante para o desenvolvimento dessa agenda. Ela tem que ser uma agenda que é a pauta dos nossos conselheiros, que é a pauta do nosso CEO, porque daí sim eu posso falar que a sustentabilidade, de fato, ela faz parte da estratégia de negócios. Quando a gente foi estruturar a meta, foi muito com esse objetivo. Acho que primeiro foi uma lição de casa, de muito aprendizado, de entender, né, o que são negócios sustentáveis, como a gente está classificando tudo isso. Eu acho que aqui a atuação junto à Febraban foi muito importante, porque negócios sustentáveis, para a gente classificar e considerar tudo isso, foi frutos de muitos anos de atuação ali junto com a Febraban. Em 2014 a gente divulgou ao mercado a primeira taxonomia sustentável ali no âmbito da Febraban, onde a gente conseguia classificar ali por quinais, né, por classificações setoriais, quais negócios poderiam ser consideráveis, sustentáveis ou não. E quando a gente construiu a meta, foi uma preocupação de ter um olhar técnico do que a gente está considerando nesse escopo. Então a gente trabalhou ali junto com a taxonomia da Febraban, portfólios de produtos e serviços. Hoje nós temos ali toda a parte de green
green building, painéis solares, veículos híbridos elétricos, toda uma parte ali de crédito para microempreendedor também, e operações rotuladas, né? Eu acho que esse foi um ganho muito significativo no mercado nos últimos anos. Então, o mercado ele foi evoluindo muito, o mercado de capitais ali com os green bonds, social bonds e também a partir de loans, né, que são os créditos com rotulagem ESG. E no Bradesco, todas essas operações rotuladas, a gente trabalha muito conectado aos nossos clientes, né? Então, acho que falando, até te trazendo muito o que você perguntou, né, da jornada e da conexão, acho que um primeiro passo importante foi construir uma meta junto com as áreas de negócios e com o corpo, né, diretivo da organização. Essa é a meta da organização. A gente trabalhou muito a capacitação e o engajamento desses times comerciais, porque é muito importante que eles conheçam e entendam o que é sustentabilidade para levar isso para os clientes. E nós estruturamos também dentro de sustentabilidade uma área de negócios sustentáveis, onde a gente atua ali no front junto com os nossos comerciais. Então, desde a visita de cliente até a estruturação de uma proposta e sendo muito consultivo, porque tem uma questão de maturidade. Eu tenho clientes que têm as suas áreas de sustentabilidade, que têm um entendimento técnico já num alto nível, e eu tenho clientes que estão começando essa jornada. E como setor financeiro... E talvez vocês tenham até uma importância no letramento disso, né? Exatamente. Como setor financeiro, a gente acredita muito no nosso papel como conscientização e engajamento disso. Então, nos últimos anos, nós, como Bradesco, trabalhamos muito na conscientização, em levar esse tema, desmistificar a sustentabilidade para os nossos clientes. Isso é um trabalho contínuo, diário. A gente começou há anos atrás e continuamos. Essa é parte do nosso dia a dia ali com o time de negócios sustentáveis e também dos nossos comerciais. Então, a gente está o tempo inteiro ali levando tendências, conceitos, trabalhando o tema para que eles possam levar esse tema de forma adequada, desmistificando isso para o nosso cliente e entregando valor. Então, quando a gente fala que a sustentabilidade é transversal, essa é a importância, né? Se eu falo de uma estratégia de negócios, ela tem que ser construída com a área de negócios, junto com a área de produtos, e a gente aportando muito técnico ali da sustentabilidade, mas lembrando que a gente vive na economia real. E isso tem que ser factível e muito atrelado ao setor e ao dia a dia do nosso cliente. E aí, de novo, fazendo a comparação, me dá a impressão do dilema do inovador, né? Que é lucro e propósito. Porque se você olha a curto prazo, talvez o seu resultado fique menor. Mas a longo prazo, você garante a sustentabilidade do negócio. Só que é uma corda bamba, de novo, né? Você fica ali com o pé num lado, no pé no outro, e onde é que você vai? Puxa, o resultado também precisa aparecer. Como é que funciona isso? Você acredita que tem que ser uma regulamentação? Tem que ser top-down, quase que obrigatório para que todos adotem isso, esse tipo de postura? Como é que, Cíntia, me ajuda nesse pensamento? Sim. Acho que algumas instituições acabam sendo mais protagonistas nesse sentido e vão além da própria regulação. Então, por exemplo, na FEBRABAN a gente tem a autorregulação, tem um eixo específico para as autorregulações socioambientais, que são basicamente regras que vão além do que o Banco Central já exige. Eu não vou entrar em tanto detalhe técnico do que essas autorregulações abrangem, mas é basicamente para os bancos poderem verificar os riscos sociais, ambientais e climáticos dos seus negócios, do que eles estão fornecendo de crédito, de investimentos ali nos clientes, que vão além do que o Banco Central já exige. Por exemplo, a gente tem a SARB 14, que é de 2014, por isso que é a barra, né, 14, quando ela foi criada. Depois o Banco Central estabeleceu novas regras em 2021, porque a nossa autorregulação ia além do que eles exigiam. E aí a gente precisou revisar a nossa autorregulação para passar mais um pouquinho. Então ela não é obrigatória, né? Os bancos aderem voluntariamente, a partir do momento que ele adere, ele precisa atender todos os requisitos que estão ali. E aí, cada vez que a regulação do Banco Central avança, a gente avança um pouquinho mais e os bancos avançam juntos. Toda a discussão técnica é feita em conjunto, até para entender, para a gente não dar um passo maior do que a perna também e não conseguir atender o que a gente mesmo está propondo. Então, isso é uma construção conjunta e com diversas áreas, inclusive com a área de negócios, justamente por conta do ponto que você trouxe. Essa linha tênue de lucro, resultado versus minimização de riscos, cortar certos clientes da carteira porque tem um risco muito grande, só que a gente não pode deixar esse pessoal de fora.
A gente precisa trabalhar nas boas práticas, no incentivo de que eles melhorem e consigam atender o que precisa, e não de forma punitiva, principalmente pensando em pequenos, né? Eles precisam desse apoio, desse incentivo. Então a autorregulação tenta ir um pouco nessa linha também, mas acho que o papel da regulação em si, do Banco Central e outras regulações, é de extrema importância para continuar avançando cada vez mais, porque não são todos os bancos que estão dispostos a dar esse passo maior, não só o setor financeiro, qualquer empresa, mas o papel da regulação é super importante nesse sentido para que vá avançando no setor como um todo, né? E aí quem adere à autorregulação está sempre um passinho à frente nesse sentido. E a gente fica pensando, né? Toda mudança de comportamento, e é fundamental que hoje a sociedade faça uma mudança de comportamento em função da emergência climática, ela parte do bolso. Então, ter um setor autorregulado é muito importante também, que ele esteja consciente do seu papel, né? Da sua responsabilidade. E aí, nesse sentido, vocês sentem que houve uma evolução por conta, muito motivada pelos fatores externos, que todas as tragédias ambientais que vêm acontecendo em um período curto de tempo, tão mais visíveis do que 10 anos atrás, quando talvez a regulação tivesse sido escrita? Tem havido um avanço ou uma preocupação maior nos últimos anos em função desses fatores externos? Eu acho que tem um ponto importante quando a gente olha hoje os bancos, a regulação ela existe desde 2014, né? Então acho que o Banco Central aqui brasileiro, ele trouxe ali em 2014 a PRSA, que é a Política de Responsabilidade Socioambiental. Em 2021 fez uma revisão trazendo o aspecto climático, até pelo esse peso todo que a agenda climática tem ganhado nos últimos anos. Eu acho que tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho que toda essa questão até de levantamento de dados, de mais informação, de conexão com o global, né? Com tudo que a gente vê aí no mundo, também tem subsidiado muito a tomada de decisão. Acho que no Brasil a gente tem uma agenda regulatória muito importante para o avanço dessa agenda, mas também o comprometimento das empresas em entender tudo isso além do aspecto regulatório e trazendo muito esse olhar de riscos e oportunidades. Olhar as questões ESG no passado poderia não ser uma questão estratégica, mas nos últimos anos ela passa a ser, porque a gente está falando de questões econômicas. Então a gente entender se um setor ele está a mais ou menos risco com questões climáticas, né, ou com toda essa questão que a gente está vivendo agora de regulamentação, isso é importante na hora de precificação, na hora de traçar uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Então isso entra hoje na equação, né? Então você está olhando o econômico junto ali com questões sociais, ambientais e climáticas. Eu acho, até para compartilhar assim, uma experiência no Bradesco, né? A gente começou a olhar portfólio de cliente, emissões financiadas desde 2019. Então a gente foi muito protagonista, e não foi por uma demanda regulatória, mas foi por entender que era importante conhecer como estavam as emissões dos nossos clientes. Eu já conhecia a minha emissão operacional, mas como setor financeiro eu preciso entender aquilo que eu estou financiando. Então, quais eram as emissões dos clientes? Então, em 2019, a gente começou a olhar toda a nossa carteira de crédito expandida PJ ali, entendendo assim, como está meu cliente corporativo, qual é o nível de emissão. E para nossa surpresa, a gente se deparou com uma grande complexidade de ausência de dados. Porque na economia real, é muito comum você pedir balanço para a empresa. Mas quem pede dados de emissão? Né? A gente está falando de 19, onde várias empresas ali nem tinham começado essa jornada. Se a gente olha hoje o próprio Brasil, né, a principal base hoje de dados de emissão é o GHG Protocol ali da FGV. Quando a gente olha o número de empresas com seus inventários completos, auditados, estou falando de aproximadamente 400 empresas. É mesmo. Sim, olha a dificuldade, né, a complexidade que a gente tem de dados ali. E por isso que discutir sustentabilidade num evento de inovação e tecnologia é muito importante. Porque aqui a gente tem uma série de empresas que vão ser essencial para que a gente acelere essa questão dos dados de emissões e trabalhe muito isso em sinergia. Então, à medida que eu tenho informações financeiras, eu vou precisar também ter informações relacionadas às emissões de carbono
de todos os setores, né? E é necessário uma padronização, né? E aí é assunto de um novo papo que a gente vai ter aqui no podcast também, é sobre a adoção e a obrigatoriedade da IFRS S1 e S2. Acertei a sigla? Então, que é uma padronização internacional para métricas de sustentabilidade, certo? Para resultados ligados a investimento sustentável, é isso? É isso. Eu acho que aqui, quando a gente fala hoje do IFRS S1 e S2, qual que é o grande desafio? Todas as empresas, elas têm atuado muito no reporte de informações de sustentabilidade. Só que muitas vezes essas informações acabam sendo qualitativas. E o que a IFRS, o S1 e S2, vem trazer é que a gente possa quantificar cada vez mais essas informações, atrelando ao olhar do investidor, para que o investidor, olhando ali os relatórios daquelas empresas, eles possam, de forma quantitativa, identificar potenciais riscos e potenciais oportunidades. O S2, ele é totalmente relacionado a mudanças climáticas, que é uma evolução da TCFD. Então, hoje, aqui no Bradesco mesmo, a gente tem relatórios climáticos divulgados e algumas empresas que já estão há mais tempo nessa jornada já têm vários reportes, mas mesmo assim, vai ser cada vez mais importante quantificar, né? Então, qual que é o impacto real, quanto que isso vai impactar no portfólio, um determinado setor, e sempre partindo da lógica de materialidade. Então, o que é mais material para um setor bancário, o que é mais material para um setor da indústria? Interessante. E isso talvez seja um divisor de águas, né? Porque aí, quando o investidor vir valor realmente investir mais numa empresa que tem as suas métricas, que consegue realmente reportar e quantificar, não é só qualificar. Embora, claro, seja muito importante você ter a intenção, mas você precisa saber que resultado efetivo, porque esses novos produtos ligados à sustentabilidade, a gente precisa entender que impacto ele causa realmente no meio ambiente. Se ele realmente está ajudando, porque às vezes pode ser só uma ideia de que ele está ajudando e não ser efetivo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Com relação às novas normas do IFRS, acho que o setor bancário, os bancos têm um papel muito importante, que é como se fosse um papel duplo. Ao mesmo tempo que eles precisam reportar as informações dos impactos deles ou da carteira de crédito deles, eles também consomem essa informação para poder direcionar recurso com esse olhar de riscos mais apurado, porque as empresas da economia real precisam reportar, divulgar os riscos delas, os riscos que as mudanças climáticas causam nos negócios dela. É importante ressaltar que a materialidade que a Fabi comentou, ela tem esse olhar, materialidade financeira, ou seja, para a materialidade do investidor, onde que ele vai colocar o recurso dele, ele precisa entender o risco. Então, porque não é que quem investe, tanto os bancos como o mercado de capitais, eles não têm medo de colocar o dinheiro, mas eles precisam conhecer o risco para que o investimento seja de forma adequada, né? Qual o risco que eu estou tomando aqui? Se ele não conhece, ele não vai colocar o investimento ali, ele precisa conhecer. Por mais que seja um risco alto, ele vai colocar proporcional ali para ter um retorno. Só que se ele nem conhece, ele não vai conhecer e ele não vai arriscar, né, colocar esse dinheiro. E aí os bancos têm esse papel também de olhar para onde direcionar o recurso. É tudo muito conectado, não só a importância de reportar para que o mercado como um todo entenda a carteira de crédito dele, a carteira de investimento, o que está causando de impacto ou o que está sendo feito para minimizar, mas também para canalizar. A gente fala muito desse 1,3 trilhões da COP. E de onde vai vir esse dinheiro? Não vai vir só do governo, vai vir do setor privado também, não vai ser só do Brasil, vai vir do capital estrangeiro também. Todas essas pessoas que são as donas desse dinheiro, elas precisam entender o risco que elas estão assumindo, porque senão elas não vão... Onde esse dinheiro está sendo investido de verdade, né? Sim. Um outro conceito importante quando se fala em sustentabilidade é a colaboração e a parceria. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho de parcerias, que eu sei que tem cases já acontecendo de parceria ligados a negócios sustentáveis no Bradesco. Fala um pouquinho para mim, Fabi. Não, legal. Eu gostaria de falar de parcerias, acho que sobre duas óticas. Primeiro, clientes. Eu acho que aqui a gente está falando de uma agenda de parcerias
de longo prazo com os nossos clientes. Eu acho que quando a gente traz aqui essa agenda de negócios sustentáveis, né, operações rotuladas, trabalhar isso com o cliente, eu estou construindo uma parceria que eu não estou olhando hoje, eu estou olhando o desenvolvimento daquele cliente, o desenvolvimento daquela empresa, e dentro do escopo de negócios sustentáveis é isso que a gente trabalha e defende muito nessa construção de operações rotuladas. Eu acho que tem um potencial muito grande de, nesse processo de parceria, a gente não só trabalhar uma operação pontual, mas desenvolver o cliente na temática de sustentabilidade e construir isso junto com eles. Então, no Bradesco, toda operação que a gente faz rotulada com o cliente, a gente constrói ali um framework com ele, onde a gente vai estar colocando as principais métricas, metas, muito alinhada ao negócio dele, e também passamos por uma verificação externa. 100% das nossas operações rotuladas passa por um SPO, que é uma checagem de uma empresa independente, um Second Partner Opinion, justamente para que aquele cliente tenha a credibilidade de também falar isso ao mercado. A gente trabalha muito uma parceria que seja verdadeira, né? E que isso esteja alinhado à transformação daquele negócio e principalmente a contribuição com o desenvolvimento sustentável. E por um outro lado, a gente acredita muito nas parcerias públicos-privadas, né? Eu acho que desde as parcerias, a atuação via associação de classe, onde ali, como setor, a gente atua muito para o fomento e para o desenvolvimento dessa agenda, independente do nível de maturidade de cada banco, mas onde a gente possa trabalhar de forma ecossistêmica, onde todos ali tenham acesso à informação e construam essas estratégias se ajudando, e também parcerias com terceiro setor, outros setores relevantes. No Bradesco, por exemplo, eu gosto de citar duas grandes parcerias que nós temos. Esse é um ano de COP e a gente fala muito da COP no Brasil, do potencial do Brasil, mas eu gosto de trazer duas palavras que para mim marcam muito quando a gente fala de COP ou toda essa agenda de sustentabilidade, que é legado e implementação. Tudo que nós estamos fazendo não é uma agenda de 2025, mas é o que nós fizemos, que nos trouxe até aqui, e o que nós vamos fazer que vai nos levar para o futuro, né, para essa contribuição maior com o desenvolvimento sustentável. E a gente acredita muito que a sustentabilidade ela vai ser um impulsionador para que o Bradesco atue por mais 80, por mais 100 anos, comprometido com esse propósito de desenvolvimento sustentável. E dentre as parcerias que nós temos, a gente tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica. É uma parceria de quase 4 décadas, onde o Bradesco foi protagonista ali dentro dessa atuação. Nós já destinamos cerca de 182 milhões de reais para a SOS, dentre os projetos de restauração, onde já restauramos cerca de 34 milhões, né, de mudas nativas. E é uma parceria que nos orgulha, porque eu estou falando de legado, né? Então, há quase 40 anos, a gente acreditou numa parceria. Quando a gente olha, né, o bioma Mata Atlântica é um bioma super relevante para toda a questão hídrica, para toda a questão, né, de mudanças climáticas que a gente está discutindo. Então, também é importante ter esse olhar, né, dos biomas. E quando a gente olha para a Amazônia, o Bradesco atua na região desde 1965, atuando, né, com educação e inclusão financeira em todas as regiões. E há 17 anos a gente tem uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, onde a gente também já destinou cerca de 129 milhões de reais para projetos de conservação, empreendedorismo e educação financeira. E por que eu trago esses exemplos, né? Porque a gente precisa olhar o ecossistema de uma forma ampla. Essas parcerias elas são importantes para que a gente possa aculturar todos, né, os públicos, os diferentes públicos que a gente tem, e trabalhar essa agenda de forma transversal. Quando eu levo projetos de empreendedorismo, educação financeira, quando eu apoio essas organizações, eu estou fomentando o desenvolvimento local. E isso é extremamente relevante para o equilíbrio ecossistêmico, para uma agenda de mudanças climáticas. Então, eu acredito muito que são parcerias que vão tornar essa jornada cada vez mais estratégica e, de fato, quantificar o que a gente está fazendo como sustentabilidade no Brasil. Legal. E você, Febraban, Cíntia, me conta, o que você pensa em tendências de sustentabilidade nesse setor financeiro? Em termos de tendências, acho que levando em consideração o momento que o mercado está passando, como a gente comentou um pouquinho da questão das regulações, a necessidade de organização dos dados de um modo geral, porque os bancos precisam, né, consumir os dados da economia real para reportar os deles próprios, como a gente foi comentando. E aí a gente precisa, acho que a tendência é essa conexão com a tecnologia, como a gente está vendo muito aqui na Febraban Tech,
porque para a gente organizar essa quantidade imensa de dados e de forma que a gente consiga usar de verdade para os reportes, essa conexão entre todas as formas de reportes que os bancos e as empresas da economia real precisam, a gente vai precisar do apoio da tecnologia. O pessoal do TI, o pessoal mais high-tech vai ter que estar junto com a gente para organizar tudo isso, a gente entender a linguagem deles, eles entenderem a nossa, para que a gente consiga estruturar. Eu posso até dar um exemplo, como a Fabi colocou das emissões financiadas, que foi o exemplo que ela usou. A gente tem um grupo de trabalho na Febraban, que é justamente para organizar um pouco disso, das emissões financiadas. Então, a gente junta os bancos para discutir quais são os gargalos, quais são os gaps, o que a gente pode fazer para ajudar enquanto entidade setorial. Aí a gente já entendeu que o maior desafio é essa organização dos dados, essa padronização, como que cada um deve reportar. Então a gente está trabalhando com uma empresa de tecnologia justamente para ter uma base comum, para que todos os bancos possam utilizar, para ter uma base de fatores comum, também não vou entrar muito no detalhe técnico aqui, mas para que todos possam consumir de um local específico. E toda essa construção depende dessa conexão com o pessoal de tecnologia. A gente vai chegar com a linguagem técnica de sustentabilidade e eles com a de tecnologia, para a gente conseguir montar essa grande base setorial para que todos os bancos consumam e consigam reportar de forma padronizada e mais para frente estudos setoriais, tudo que a gente puder fazer uso, bom uso desses dados mesmo. Então acho que a tendência principal é essa no momento. Ai, a gente fica até com um pouco de esperança, assim, sabe? Olhando para o futuro, pensando em sustentabilidade. Eu marquei aqui algumas palavras que eu acho que fazem sentido para a gente meio que concluir nossa fala. Conscientização, conexão, colaboração, inteligência, regulação, foi tudo que a gente falou aqui quando envolveu sustentabilidade. Só para a gente terminar, eu queria só que vocês falassem sobre a expectativa de vocês em ano de COP no Brasil. Realmente, eu acho que isso é um evento importantíssimo ligado à área de vocês. O que vocês acham que o Brasil vai se colocar mesmo como esse protagonista nesse movimento que é tão necessário hoje? Sim, eu acho que sim. Acho que apesar de todos os desafios que a gente tem visto de questões logísticas e tudo que precisa ser implementado em tão pouco tempo, apesar desses desafios, eu vejo todas as pessoas ali do governo que estão cuidando disso fazendo com muita boa vontade, com um diálogo muito aberto. Todos os eventos que você vai, você encontra o embaixador André Corrêa do Lago, a CEO Ana Toni, participando, escutando, tentando colocar uma organização, principalmente nas pautas, e uma conexão muito próxima com o setor privado também. Não só ali na pauta de governo, mas porque eles já entenderam que para a implementação precisa da participação do setor privado, precisa do setor financeiro também, todo mundo se conversando, ninguém vai conseguir resolver isso sozinho. Então eles estão com esse diálogo muito aberto, isso a gente percebe no dia a dia. A CEO Ana Toni até participou do nosso último comitê ESG, que a gente tem um comitê ESG na Febraban, participam as lideranças dos bancos e ela participou com a gente para contar um pouco do que eles estão propondo e escutar o que a gente está se organizando também, enquanto setor financeiro, né? Questão de posicionamento, o que a gente espera do governo para que todos esses recursos que a gente tanto fala possam ser direcionados para os lugares certos, como que a gente estrutura novos instrumentos em conjunto, parceria público-privado, como a Fabi comentou um pouquinho. Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu já vejo isso como com bons olhos, mas acho importante reforçar que nada vai se resolver na COP e o trabalho também não vai acabar ali em novembro. E precisa da implementação, né? Exatamente. Mas é tão bom ouvir que alguém do setor de sustentabilidade está otimista, porque eu fico me sentindo tão ingênua em muitos momentos, até por falta de conhecimento mais profundo, né? E técnico. Mas é bom ouvir de vocês. E você? Super otimista. Olha que delícia, gente. Olha, vamos acabar aqui felizes. Não, e com certeza. Eu acho que é impossível trabalhar numa agenda de sustentabilidade sem otimismo. Eu acho que aqui a gente está no evento de tecnologia falando de sustentabilidade. Nós temos o FRS trazendo sustentabilidade para conexão com todas as informações financeiras. Então acho que fica claro para o mundo que não vai existir desenvolvimento sustentável, não vai existir questões econômicas sem olhar para a sustentabilidade. E a COP no Brasil, ela é um marco. Acho que a gente ouve muito, assim, COPs anteriores, outros eventos internacionais, do potencial que o Brasil tem quando a gente fala de uma agenda de descarbonização
inovação, por uma agenda de transição e por todas as questões, né, a riqueza natural que o nosso país tem. E eu acho que aqui a gente está no momento justamente de mostrar para o resto do mundo o que de fato é o Brasil, né? Por toda a sua riqueza natural, por todo o trabalho, a robustez que o setor privado tem trabalhado, o setor privado tem ganhado muita relevância nas últimas COPs e porque a gente está falando de cooperação. Essa é uma agenda público e privada. É importante que a gente trabalhe de forma muito articulada e sempre quantificando a sustentabilidade. Eu acho que a gente chega num marco do tema, da história muito importante de mostrar para o mundo, né, de forma quantificada, tudo que o Brasil tem. E a gente tem muita coisa, né? Então, acho que, com certeza, muito otimista. Tem muito trabalho até novembro, mas eu acho que todos nós aqui, empresas, né, que atuam no tema de sustentabilidade, vão estar lá na COP, tem muito essa reflexão. A gente quer mostrar, não em novembro, a gente quer mostrar o nosso legado, o que nos trouxe até aqui, o que posiciona o Brasil como um dos principais países no fomento dessa agenda de descarbonização e com todo esse potencial. E como juntos, né, de forma colaborativa, a gente vai atrair cada vez mais capital internacional, atrair investimento, para que a gente fomente de forma muito realística e olhando a economia real, o desenvolvimento sustentável que nós todos buscamos. Então essa é uma agenda que já começou, ela é reforçada em novembro, mas ela continua. Afinal, sustentabilidade não é hoje, é futuro e a gente precisa ir implementando isso todos os anos. A gente não poderia terminar de forma melhor esse painel. Eu queria agradecer de novo a Fabiana Costa, superintendente de sustentabilidade no Bradesco, e a Cíntia Céspides, gerente de sustentabilidade na Federação Brasileira de Bancos. Muito obrigada, foi uma delícia conversar com vocês. Nós que agradecemos, foi um prazer, parabéns por tudo, pelo evento, parabéns Febraban. Muito obrigada aqui a todo mundo que está em torno do nosso estúdio ouvindo o nosso papo. Obrigada a você que está de casa, do escritório, da academia, do trânsito, acompanhando esse papo tão bacana, tão otimista e com tanta informação e dados para a gente pensar no nosso futuro. Continua com a gente que tem outros assuntos super importantes aqui ligados à inovação, tecnologia, sustentabilidade no setor financeiro. Obrigada e até já.